Eu esmaguei o crânio do meu irmão mais velho com um martelo de carrasco que herdei do avô, mas só depois de ele implorar por misericórdia no porão úmido do prédio que agora é meu. A minha mãe, que me chamou de verme inútil enquanto me atirava para a rua como lixo, agora limpa os meus tapetes persas de joelhos, sem sonhar que as pegadas que esfrega são as minhas. E o meu pai, o grande patriarca que jurou que eu nunca valeria um tostão furado, constrói as minhas fortunas tijolo por tijolo, acreditando que serve a um senhor anónimo que o paga em migalhas, migalhas que eu controlo. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu arrastava a mala surrada pela calçada do Combro, o ar carregado com o cheiro de pastéis de nata frescos misturado ao fedor de urina velha nos becos. Tinha 22 anos, e naquele dia, o mundo desabara sobre mim como um telhado de azulejos rachados num terremoto. A minha família, ou o que restava dela, decidira que eu era um fardo, um erro de cálculo na equação perfeita das suas vidas medíocres. Vai-te embora, João. És inútil como um relógio sem ponteiros, gritara o meu pai, os olhos enchetados de vinho do Porto, enquanto a minha mãe assentia, os lábios apertados numa linha fina de desdém. O meu irmão mais velho, António, rira-se, batendo nas costas do velho como se fosse a piada do ano. E assim, fui expulso da casa onde nasci, no coração do bairro alto, sem número um cêntimo no bolso e com o eco das suas palavras a martelar na minha cabeça como o sino da igreja de São Roque ao amanhecer. Não foi sempre assim. Cresci entre as sombras das fachadas ocre de Lisboa, onde o fado ecoa das janelas como um lamento eterno, e as famílias se entrelaçam como as eras nas paredes centenárias. O meu pai, Manuel, fora um azulejista razoável, daqueles que restauram os painéis das igrejas com mãos calejadas, mas o orgulho o consumia mais que o trabalho. A minha mãe, Isabel, costurava vestidos para as senhoras da moraria, sonhando com uma vida que nunca chegaria. António, o filho dourado, herdara o talento do pai para os azulejos e o charme da mãe para manipular as pessoas. Eu era o mais novo, o que lia livros em vez de martelar tijolos, o que sonhava com algo além do cheiro de argamassa e do suor eterno. Na escola, devorava histórias de Camões e essa de Queiroz, imaginando-me como um herói de tragédia, mas na nossa casa apertada, isso era luxo de tolos. Livros não pagam contas, João, dizia o pai, cuspindo tabaco no chão de pedra. E assim, aos 18, abandonei os estudos para ajudar, mas as minhas mãos tremiam no martelo, e os azulejos que eu colocava saíam tortos, como as minhas ambições. A humilhação final veio numa noite de tempestade, o Tejo rugindo lá embaixo como um animal ferido. O pai perdera um contrato grande, uma fachada inteira no chiado, por causa de um erro meu, um azulejo mal fixado que rachara sob a chuva. Ele entrou em casa encharcado, os olhos flamejantes, e eu soube que era o fim. Inútil. Parasita. Tu estás a arruinar-nos, berrou, agarrando-me pela gola da camisa poída. A mãe choramingou no canto, mas não interveio. António aplaudiu, como se fosse um toureiro a cravar a bandarilha. Atiraram-me para a rua com uma mochila e 50 euros amassados, para a bilheteira do comboio, se quiseres ir para o diabo que te carregue. Fechei a porta atrás de mim, o trinco clicando como uma sentença de morte, e desci as escadas íngremes do bairro alto, o coração a pulsar com uma raiva que eu nunca soubera que existia. Não chorei. Em vez disso, jurei. Jurei pelo Tejo, pelo fado que se ouvia de uma tasca próxima, e pelo sangue dos meus antepassados que um dia eles implorariam aos meus pés. Os primeiros meses foram um inferno vivo, um purgatório lisboeta onde os sem-abrigos se amontoam nos bancos do Rocio e os sonhos morrem ao raiar do sol. Dormi em abrigos fedorentos no Martim Muniz, onde o cheiro de curry indiano se misturava ao desespero humano, e comi restos de bifanas frias que mendigava aos turistas distraídos. Procurei trabalho, qualquer coisa, lavar pratos na cervejaria Ramiro, carregar caixotes no mercado da Ribeira, até varrer as ruas do Alfama. Mas as minhas mãos, outrora macias de tanto virar páginas, sangravam nos esfregões, e os empregadores viam nos meus olhos o vazio de quem fora cuspido pela família. Tens cara de problema, rapaz, disse-me um dono de tasca, e eu sorri, porque o ódio me dava forças para não rebentar ali mesmo. À noite, deitado no colchão úmido, revivia cada insulto, o riso de António quando eu tropeçava no andaime, o suspiro da mãe como se eu fosse uma mancha no limo que ela costurava, o soco do pai que me partira um dente aos 16. Mas em vez de me quebrar, isso forjava-me. Comecei a roubar, não por maldade, mas por sobrevivência. Um relógio de um bêbado no bairro alto, uma carteira esquecida num café do Chiado. Comprei um fato barato no Chiado e fingi ser um estagiário num banco do Terreiro do Paço. Foi lá que tudo mudou.
O banco chamava-se Caixa de Lisboa, um palácio de mármore frio onde os ricos depositam o suor dos pobres. Eu entrei com o coração na boca, o fato a coçar como uma segunda pele, e pedi um emprego como mensageiro. O gerente, um homem de bigode grisalho e olhos de falcão, riu-se da minha cara magra. Tens carta de condução? Não tinha. Experiência? Nenhuma. Mas algo no meu olhar, talvez o brilho da vingança, o deteve. Contratou-me por pena, ou talvez por curiosidade. Entregava documentos de moto pelas ruas íngremes de Lisboa, sentindo o vento do Tejo a limpar o veneno da alma. Foi numa dessas entregas, num escritório no topo da Baixa, que ouvi falar de um investidor anónimo, um homem que comprava prédios decadentes e os transformava em ouro. Chama-se o fantasma de Alfama, sussurravam os corretores, compra barato, vende caro, e ninguém sabe quem é. Aquela noite, no meu canto no abrigo, tracei o plano. Não seria um azulejista. Seria o dono. O senhor. O Deus que os faria rastejar. Os anos seguintes foram uma escalada brutal, como subir a calçada da glória num dia de calor sufocante. Estudei à noite, devorando livros de finanças roubados da Feira da Ladra, e durante o dia, observava os tubarões do banco, como negociavam, como mentiam, como transformavam pó em diamantes. Aos 25, roubei a minha primeira oportunidade, um dossiê confidencial sobre um prédio em ruínas no Moraria, esquecido num elevador. Comprei por tuta e meia com um empréstimo fraudulento, usando o nome falso de João das Sombras. O prédio era um esqueleto de pedra, com azulejos partidos e fantasmas nos corredores vazios, mas eu via potencial, apartamentos de luxo para os expatriados que invadiam Lisboa, terraços com vista para o Castelo de São Jorge. Investi tudo, os meus salários, os roubos, o suor, e contratei pedreiros baratos do Alentejo para o restaurar. O primeiro inquilino pagou o triplo do que eu esperava, e assim começou o império. Aos 28, tinha 3 prédios. Aos 30, 10 Lisboa, a cidade das 7 colinas, curvava-se aos meus pés, mas o ódio, era o combustível que nunca secava. Regressei ao bairro Alto uma noite de verão, o ar denso com o perfume de jasmins e o som de guitarras portuguesas. A casa da minha família estava igual, a porta de madeira lascada, o sino enferrujado. Espiei pela janela embaçada, o pai, mais encarquilhado, martelava azulejos numa mesa improvisada, a mãe costurava sob a luz fraca de uma lâmpada, António, agora com barriga de cerveja, gritava ordens a um aprendiz. Eles pareciam encolhidos, como se o tempo os tivesse mastigado e cuspido. O meu coração apertou, não de pena, mas de triunfo amargo. Vão pagar? Sussurrei para as sombras. Vão lamber o chão que eu piso. Naquela noite, comprei o prédio ao lado, um edifício nobre do século XIX com varandas de ferro forjado e um pátio interno de azulejos moriscos. Seria o meu trono. O meu instrumento de vingança. O prédio chamava-se Palácio das Sombras, um nome que eu inventara para evocar os segredos que as paredes de Lisboa guardam, amores proibidos, traições sussurradas, fortunas erguidas sobre ossos. Localizava-se no coração do Chiado, onde as ruas de paralelepípedos ecoam com o passo apressado dos intelectuais e o tilintar de copos nas esplanadas. Comprei-o em leilão por uma fração do valor, o antigo dono afogado em dívidas de jogo no casino de Estoril. Era um colosso decadente, tetos afresados rachados como veias varicosas, escadas de mármore gastas pelo tempo, e um elevador antigo que rangia como um lamento de fado. Mas eu via-o renascer, suítes minimalistas com vistas para o Tejo, spaspas subterrâneos onde o vapor subiria como névoa do rio, e um restchão com uma galeria de arte que exibiria pintores portugueses esquecidos. Contratei arquitetos de topo do Porto, aqueles que misturam o azulejo tradicional com linhas modernas, e o canteiro de obras tornou-se o meu confessionário. Enquanto os martelos ecoavam, eu planeava cada detalhe da armadilha. A ideia veio-me numa manhã chuvosa, enquanto bebia um galão no café à brasileira, o busto de Fernando Pessoa a observar-me como um juiz silencioso. A família estava em apuros, eu sabia, porque infiltraram um informador no bairro, um antigo vizinho que odiava o meu pai por uma dívida antiga. O negócio de azulejos do velho afundava-se na crise, os contratos secavam como o dor no verão, e António, o herdeiro, gastava o que restava em noites de copos na DOCAP Capitania. A mãe costurava para trocos, os dedos nudosos de artrite. Precisavam de trabalho estável, de um salário que pagasse o aluguer da casa que outrora fora minha. E eu, o inútil, daria-lhe, mas às minhas condições.
Publiquei anúncios discretos em jornais locais e sites de emprego. Procura-se equipa de manutenção para prédio de luxo no Chiado. Azulegistas experientes, costureiras para acabamentos. Salários competitivos, horários flexíveis. Assinei como Gestão Anónima, Limitada, uma empresa fantasma que eu controlava através de advogados em Luanda. Eles morderam o isco como trutas no Mondego. O primeiro a candidatar-se foi António, o orgulhoso, enviando um currículo pomposo que eu ri ao ler no meu apartamento no topo do prédio, um penthouse com biblioteca forrada de livros que ele nunca tocara. Entrevistei-os separadamente, através de um intermediário, um ator desempregado que eu pagava para impressionar o gerente. O pai chegou primeiro, de boné puído e mãos tremendo de nervosismo. Tenho experiência de décadas, senhor. Azulejos, restaurações, fiz a sede de Lisboa, juro. O ator assentiu, gravando tudo num telemóvel escondido que me enviava em tempo real. Eu via do meu escritório, um copo de porto na mão, o prazer ácido subindo pela garganta. Contratado, disse o ator, e o velho saiu radiante, sem saber que o senhor que o contratara era o filho que ele atirara para os lobos. A mãe veio a seguir, carregando uma pasta de amostras de costura, os olhos inchados de noites sem dormir. Posso remendar cortinas, estofos, qualquer coisa fina, como nas casas grandes. Ela falava com a voz baixa, como se pedisse perdão ao mundo. O ator elogiou o seu trabalho, e eu, assistindo pela câmara, senti uma pontada, não de remorso, mas de justiça poética. Ela vai costurar as minhas cortinas de seda importada da Índia, murmurei para o vazio. António foi o último, inchado de autoimportância, contando anedotas de grandes projetos que nunca fizera. Sou o melhor azulejista da cidade, garanto-lhe. Contratámo-lo como supervisor, o que o fez pavonear-se como um galo no terreiro do Paço. Eles começaram na semana seguinte, sem suspeitar que o prédio era meu, que cada tijolo que tocavam era uma extensão da minha carne vingadora. Os primeiros dias foram um banquete para a minha alma faminta. Instalei câmaras escondidas nos cantos, não por paranoia, mas por deleite. Via-os do meu ecrã, curvo no sofá de cor italiano, um charuto cubano entre os dedos. O pai, ajoelhado no pátio, restaurava os azulejos moriscos com a precisão de um cirurgião, o suor a escorrer pela testa enrugada. Isto é um sonho, Isabel, ouviu dizer à mulher durante o almoço, partilhando sandes de chouriço num banco improvisado. Ela assentia, os olhos distantes, costurando almofadas para os sofás da recepção. Pelo menos aqui não chove dentro de casa, respondia ela, e eu ria, porque o telhado que ela elogiava era o que eu mandara reparar com o dinheiro que roubara para sobreviver. António, o palhaço, gritava ordens aos aprendizes alentejanos, fingindo autoridade, mas eu via o tremor nas suas mãos quando erguia o martelo pesado, o mesmo tremor que eu tivera, e que ele zombiara. À noite, sozinho no penthouse, o Tejo brilhava lá embaixo como uma serpente de prata, e eu bebia vinho do Dão até a raiva se dissolver em euforia. Mas o ódio não era só fúria cega, era uma dissecação precisa da alma humana. Pensava no pai, ele, que batera em mim por um azulejo torto, agora curvava-se sobre os meus, temendo demitir-se. Na mãe, ela, que me negara um abraço nos dias de febre, agora remendava as minhas toalhas de banho com pontos impecáveis. E António, o irmão que me roubara namoradas e empregos, agora supervisionava o meu império, achando-se rei. Mandava pequenas humilhações através do ator, o senhor anónimo quer os azulejos mais depressa, senão, corta os salários. Via-os suar, discutir em voz baixa, o pai a censurar o filho pela preguiça, a mãe a mediar com suspiros exaustos. Era o fado da nossa família, reescrito por mim, dor, traição, e um refrão de sofrimento que só eu ouvia. Mas o plano aprofundava-se. Queria mais que trabalho, queria que eles se instalassem na minha taia. Oferecia alojamento subsidiado no resto do chão, quartos modestos, mas limpos, com vista para o pátio. Para a equipa leal, disse o ator, e eles aceitaram, vendendo a casa no bairro alto por uma miséria. Agora, dormiam sob o meu teto, comiam da minha cozinha comunitária, e acordavam ao som dos meus passos invisíveis nos andares de cima. Eu passeava pelos corredores à meia-noite, o roupão de seda sussurrando contra o mármore, e parava junto às portas deles, ouvindo os roncos do pai, os soluços ocasionais da mãe. Perdão, murmurava ela às vezes, no sono, e eu sorria nas trevas. Perdão? Nunca. Mas redenção, a deles, através do meu jugo, sim.
O outono chegou a Lisboa como um amante ciumento, com chuvas finas que embaçam as janelas do chiado e ventos que uivam nos becos como almas penadas. O Palácio das Sombras florescia sob as minhas mãos, os inquilinos chegavam, um diplomata francês com amantes secretas, uma galerista britânica que exibia quadros de Paulo Arrego, um teste de Silicon Valley fugindo ao caos americano. Pagavam fortunas por quartos com azulejos reluzentes e camas king size, e o dinheiro jorrava como o Tejo em maré alta. Mas o verdadeiro prazer era vê-los, a minha família, entrelaçados na tapeçaria. O pai, Manuel, tornara-se o guardião dos azulejos, passava horas no pátio, restaurando painéis que contavam histórias de navegadores quinhentistas, as mãos agora mais lentas, mas precisas pela necessidade. Este prédio tem alma, António, dizia ele ao filho, limpando o pó com um pano poído. É como se as paredes sussurrassem segredos. Se ele soubesse que o segredo maior era eu, o filho que ele negara. António, o supervisor autoproclamado, pavoneava-se pelos andares, inspecionando o trabalho com um ar de dono. Mandava os aprendizes carregarem materiais pesados pelas escadas, mais depressa, caramba. O senhor não paga por preguiça. E eu, do meu esconderijo, enviava ordens para o ator, dê-lhe uma folga extra esta semana. Veja se abusa. Ele abusava, claro, saía cedo para copos no bairro alto, regressando com o bafo a ginginha. Uma noite, gravei-o a tentar seduzir uma das costureiras alentejanas no quarto de ferramentas, as mãos ávidas como as de um ladrão. Enviou-lhe um envelope anónimo com a gravação no dia seguinte, assinado O Olho do Pátio. Ele empalideceu, e nos dias seguintes, trabalhava dobrado, o orgulho rachado como um azulejo mal cozido. A mãe, Isabel, era a âncora silenciosa, costurava cortinas de veludo para as suítes, remendava estofos rasgados por inquilinos descuidados, e limpava os quartos vazios com um zelo monástico. Via-a dobrar lençóis no lavandaria, os olhos fixos no nada, murmurando orações à Virgem de Fátima. Por que nós, senhor? Por que o castigo? Ouvia-a pelo microfone escondido. O castigo. Era a minha oração respondida. Eu vivia numa bolha de controle, mas o ódio, como o vinho do Alentejo, fermentava e azedava. Comecei a sonhar com eles, não como fantasmas benignos, mas como feras acorrentadas. Num sonho recorrente, o pai erguia o martelo contra mim, mas o cabo virava-se contra ele, e eu ria enquanto o sangue tingia os azulejos azuis. Acordava suado, o coração a galopar, e descia ao pátio às escondidas, tocando as paredes que eles restauravam. Era como acariciar a própria vingança, fria, dura, eterna. Para aprofundar a teia, criei eventos, jantares para a equipa de manutenção, no Restchão, servidos por empregados que eu pagava para os bajular. Numa dessas noites, o ator impressionou o representante do senhor, um homem de fato cinzento e sotaque transmontano. O patrão está satisfeito, disse ele, erguendo uma taça de vinho verde. Vocês são a espinha dorsal deste lugar. O pai corou de orgulho, batendo no ombro de António, a mãe sorriu timidamente, servindo bacalhau à brás com mãos trêmulas. Eu via tudo da galeria acima, através de um espelho unidirecional, o estômago revirando-se de náusea e êxtase. Mas a mente humana é um labirinto traiçoeiro, e o meu não era exceção. Comecei a questionar, não o plano, mas o vazio que ele deixava. Aos 32, eu era rico, ações em Portos do Douro, vinhas no Dão, um iate ancorado em Cascais. Mulheres passavam pela minha cama, atrizes de telenovelas portuguesas, herdeiras de famílias do Porto, mas partiam ao amanhecer, deixando um cheiro de perfume vazio. Conta-me a tua história, João, pedia uma, traçando os meus cicatrizes com unhas vermelhas. Não há história, respondia eu, e virava-me para o Tejo, onde as luzes dançavam como promessas quebradas. O ódio sustentava-me, mas corroía também. Via no pai o avô que me ensinara a ler, na mãe a mulher que cantara fados para me adormecer. Era justiça? Sim, mas que tipo de homem me tornava? Um monstro com coroa de azulejos, ou apenas um filho ferido a curar-se com veneno? Uma crise acelerou tudo. O inverno trouxe uma inundação, tubos antigos rebentaram no subsolo, alagando o spa e danificando os azulejos do pátio. Os inquilinos ameaçaram sair, e o ator ligou-me em pânico. Eles estão exaustos, senhor. O velho Manuel quase desmaiou a bombear água. Eu desci, disfarçado com boné e luvas, misturando-me aos aprendizes. Vi-os, o pai, encharcado até aos ossos, arrastando baldes pesados, a tosse rouca e quando nas sombras,
Antônio, xingando o céu enquanto se lava fendas, a mãe, enxugando o chão de joelhos, as saias coladas à pele enrugada. Parei perto do pai, fingindo ajudar, e ele murmurou: "Obrigado, rapaz. Sem ti, estávamos perdidos." As palavras atingiram-me como um murro. "De nada", respondi, a voz rouca sob o disfarce, e fugi para o elevador, o peito apertado. Naquela noite, aumentei os salários, não por piedade, mas para prolongar o suplício. Queria que dependessem de mim, que o medo de perder o teto os mantivesse acorrentados. O ano novo trouxe o Natal, e com ele, uma oportunidade cruel. Organizei uma festa para os inquilinos, com presépios de Belém e canções de janeiras tocadas por um grupo de Coimbra. Convidei a equipa, como staff, servindo moscatel e rabanadas. Eles trajavam uniformes que eu desenhara, aventais com o emblema do prédio, um azulejo estilizado com uma sombra no centro. O pai carregava bandejas, o rosto iluminado pelas luzes, Antônio furtava com as convidadas, achando-se um anfitrião, a mãe arrumava as mesas com flores de alfama. Eu observava de cima, numa varanda escondida, o copo de porto quente na mão. Quando o relógio bateu meia-noite, os fogos sobre o Tejo explodiram, e o pai ergueu a taça, pelo senhor deste palácio. Que Deus o abençoe. Eu ri, lágrimas ardendo nos olhos, benção. Era a maldição que eu tecera. A primavera irrompeu em Lisboa como uma revolta popular, com jacarandás roxos forrando as ruas do Príncipe Real e o ar perfumado de laranjas maduras do Rossio. O Palácio das Sombras estava no auge, lotado de hóspedes, com reservas até ao verão, e a minha fortuna inchava como as velas de um galeão quinhentista. Mas o ciclo da vingança exigia escalada, o mero trabalho não bastava. Queria infiltrar-me nas suas vidas, tornar-me o ar que respiravam sem o saberem. Comecei por pequenos gestos, anónimos com dinheiro para o pai comprar remédios para a tosse crónica, uma cesta de vinhos do Douro para a mãe lembrar os velhos tempos, bilhetes de cinema para Antônio e a sua nova namorada, uma vendedora de sardinha no mercado de Campo de Ourique. Eles atribuíam ao patrão generoso, e nos microfones, ouvia os elogios: "Este senhor é um santo, Manuel." Pelo menos, ao contrário de alguns filhos que não valem nada. O pai ria amargamente, e eu, no penthouse, cerrava os punhos até sangrarem. A mente traçava caminhos mais sinistros. Contratei um psicólogo, não para mim, mas para estudar a fraqueza deles. O homem, um discreto lisboeta formado em Coimbra, analisava as gravações que eu lhe enviava. "O pai carrega culpa, senhor. Um trauma não resolvido, talvez a perda de um filho." Eu sorria no escuro: "Sim, a perda do filho inútil. A mãe é resiliente, mas frágil, precisa de aprovação." E Antônio? Narcisista clássico, mas oco por dentro. Ameaça o ego, e ele quebra. Usei isso. Para o pai, mandei o ator elogiar o seu trabalho publicamente numa newsletter do prédio. "Manuel, o mestre dos azulejos, salva o nosso património." Ele chorou ao lê-lo, sozinho no quarto, e eu senti o primeiro vislumbre de dúvida: era vingança, ou cura perversa? Antônio foi o alvo fácil. Sabia do seu vício em apostas, espiões no casino de Lisboa confirmavam-no. Enviou-lhe convites para eventos exclusivos, no andar de cima, onde ele perdia fortunas em mesas de póquer rigged, achando-se afortunado pelo patrão. Uma noite, perdeu 10.000 euros, o equivalente a um ano de salários. No dia seguinte, implorou ao ator por um adiantamento: "Diga ao senhor que devolva em prestações. Por favor." O ator recusou friamente, e eu ouvi o desespero no quarto, Antônio a esmurrar a parede, gritando: "Maldito azar." A namorada deixou-o dias depois, levando o que restava do seu orgulho. Ele mergulhou no trabalho, olhos enxestados, mãos tremendo no martelo. A mãe notou: "Estás a destruir-te, filho. Lembra-te do teu irmão, ele pelo menos fugiu antes de nos arruinar." O irmão? Eu? O ódio reacendeu-se, quente como o sol de Évora. Para a mãe, o golpe foi subtil. Descobri, através de uma carta velha encontrada na casa que venderam, que ela guardava uma foto minha, amassada, escondida numa gaveta. Mandava o ator encontrar objetos perdidos, um lenço que eu usara na juventude, um livro de poesia que lhe dera. Ela chorava ao vê-los, murmurando: "João, onde estás?" Uma noite, organizei um tesouro escondido, um relicário com uma madeixa do meu cabelo de criança, supostamente encontrado nas obras.
Ela agarrou-o como uma relíquia sagrada, rezando no pátio sob as estrelas. Perdoa-nos, meu menino. Eu via, o peito oco, e pela primeira vez, hesitei. Mas o plano rugia, o Natal passado fora suave, este seria o inferno. O verão aproximava-se, e com ele, o grande banquete, uma gala para inaugurar a galeria de arte, com convidados do mundo inteiro, colecionadores de Bruxelas, embaixadores do Brasil, a elite lisboeta com colares de filigrana. A família seria o staff invisível, o pai a polir os azulejos da entrada, António a montar as esculturas, a mãe a arrumar as mesas com toalhas de damasco. Mas adicionei veneno, convidei-os a participar, como extras, vestindo-os com librés humilhantes, coletes apertados, gravatas de lacinho. O pai protestou ao ator: isto é indigno, homem. Somos artesãos, não lacaios. Mas o salário, e o medo, calaram-no. Na véspera, uma tempestade rebentou, como se o céu conspirasse comigo. Raios partiram uma janela, estilhaçando azulejos que o pai restaurara. Ele trabalhou a noite toda, colado à chuva, gritando contra o destino. De manhã, exausto, encontrou uma nota anónima no casaco: bom trabalho, inútil. Continua assim. Assinada com as minhas iniciais antigas, J.M. João Manuel, como o pai me chamara em criança. A gala foi um triunfo público e um suplício privado. Os convidados aplaudiam as obras de Vieira da Silva, bebendo champanhe Dom Perignon, enquanto a família se movia como sombras, o pai curvado, limpando cacos invisíveis, António, forçado a servir canapés, o rosto vermelho de humilhação, a mãe, derramando lágrimas nas toalhas ao ver um quadro que me lembrava, um retrato de família despedaçada. Eu circulava entre eles, disfarçado como convidado, o smoking italiano a roçar os seus uniformes. Parei perto da mãe, fingindo tropeçar, e ela apanhou o meu copo. Cuidado, senhor. Os nossos olhos encontraram-se por um segundo, um vislumbre de reconhecimento. E ela piscou, confusa. Desculpe, murmurei, e afastei-me, o coração a martelar. Naquela noite, no penthouse, o tejo parecia sangue sob a lua, e eu soube, o clímax aproximava-se. A vingança não era só dor, era revelação, e eles estavam prontos para o véu rasgar. O calor do verão lisboeta era um forno impiedoso, com o tejo a evaporar em névoas que subiam como fantasmas do passado. O Palácio das Sombras pulsava de vida, festas na cobertura com DJS de Ibiza, jantares privados onde negócios milionários se selavam sobre arroz de marisco. A minha família, agora enredada até aos ossos, era o tecido invisível que sustentava tudo. O pai, Manuel, envelhecera 10 anos em 2, as costas curvadas como um arco morisco, a tosse agora um pigarro constante que ecoava nos corredores. Ele dedicava-se aos azulejos com uma devoção fanática, restaurando painéis que contavam épicas de Vasco da Gama, como se neles encontrasse redenção. Estes azulejos valem mais que ouro, Isabel, dizia ele à mulher durante as pausas, limpando as mãos calejadas num pano sujo. O patrão sabe o que faz, ao contrário de nós, que desperdiçamos o nosso. Ela assentia, os olhos apagados, costurando agora não só cortinas mas tapeçarias personalizadas para os inquilinos excêntricos, um embaixador que queria motivos de touros de moraria, uma escritora que pedia cenas de fado trágico. António, o outrora rei, era agora um hollow man, as apostas o tinham levado a um abismo, e ele bebia para esquecer, chegando atrasado com olheiras como buracos negros. Eu aprofundava o controle com precisão cirúrgica. Instalei sensores nos quartos deles, não invasivos, mas o suficiente para captar conversas, suspiros, o ranger das camas. Ouvir a mãe chorar à noite por o filho perdido era um bálsamo ácido, ouvir o pai confessar ao espelho: eu errei, Deus, eu errei com o miúdo, era o ápice. Para António, enviei mais armadilhas, um investimento falso em ações de vinho do Porto, que o levou a pedir empréstimos ao ator em nome do patrão. Devolve em 6 meses, prometeu ele, e quando perdeu tudo num jogo em Sintra, o desespero consumiu. Uma noite, ouvi-o soluçar no banheiro: João, se estivesses aqui, eu pediria perdão. O nome dele na boca do irmão, pela primeira vez em anos, gelou-me o sangue. Desci ao resto do chão, invisível nas sombras, e deixei uma garrafa de gin na porta dele, com uma nota: bebe e esquece, como sempre fizeste. Mas o verdadeiro tormento era interno, a vingança me isolava como um ermita no mosteiro dos Jerónimos. Amigos? Tinha sócios de negócios, homens de fato e gravata que riam de piadas vazias no clube farense. Amantes.
Passavam como o elétrico 28 pelo chiado, rápidas, superficiais. Uma noite, uma modelo de Cascais ficou até de manhã, traçando as linhas do meu rosto. Tens olhos de quem guarda um oceano de segredos, João. O Tejo leva-os todos, respondi, e ela partiu, deixando solidão como perfume. Sonhos me assombravam, eu, criança, correndo pelas ruas do Alfama com o pai, rindo enquanto ele me erguia nos ombros, acordava a gritar, o lençol encharcado. O psicólogo, em sessões secretas no meu escritório, advertia, isto é catarse, mas perigosa. A raiva consome o recipiente. Então queime, retrucava eu. Eu nasci das cinzas. O outono trouxe o catalisador, uma auditoria falsa, orquestrada por mim através de contadores corruptos. O ator convocou-os ao escritório do patrão, na verdade, uma sala adjacente ao meu penthouse. Há irregularidades nos salários, anunciou ele, o rosto severo. Alguém está a desviar fundos. Se não confessarem, todos saem. O pânico instalou-se como a peste negra. O pai, pálido como cera, jurou inocência, eu. Roubar. Trabalhei a vida toda honestamente. António, suando, acusou os aprendizes, a mãe, tremendo, ofereceu-se para indenizar. Eu cubro, por favor, não nos tirem isto. Eles passaram horas ali, a soar confissões falsas, enquanto eu ouvia pelo intercomunicador, o coração a dançar um fado frenético. No fim, o ator perdoou-os, o patrão é misericordioso. Mas vigiem-se. Saíram quebrados, abraçando-se no pátio sob a chuva, o pai a soluçar, somos amaldiçoados, Isabel. Por causa do que fizemos ao João. Eu não podia mais esperar. O plano final cristalizava, uma revelação em camadas, como um azulejo com múltiplos esmaltes. Comecei por pistas, uma fotografia minha, envelhecida digitalmente, encontrada, num azulejo solto, uma melodia de fado que eu mandava tocar nos altifalantes do prédio, meu irmão, meu amor, uma canção que a mãe cantara para nós em crianças. Eles notavam, sussurravam, é como se o prédio soubesse, disse António numa noite de insônia. O pai começou a rezar mais, velas acesas no quarto à Santa Engrácia, a mãe bordava iniciais, JM, nas toalhas, como um talismã. E eu? Eu preparava o banquete final, um jantar privado no penthouse, convidando-os como equipa de elite para uma reunião com o patrão. O ator prepararia a mesa, bacalhau à moda de minhota, vinhos do Douro, doces de ovos de Aveiro. Mas o patrão seria eu, sem disfarce, o filho renascido. Na véspera, desci ao pátio uma última vez, tocando os azulejos que o pai restaurara. Eles brilhavam sob a lua, contando histórias de glória e perda. Pai, sussurrei ao vento, amanhã, vais ver o que o inútil se tornou. O sono não veio, em vez disso, revivi tudo, o dia da expulsão, o frio das ruas, o primeiro roubo que me salvara. O ódio era justificado, sim, mas o amor enterrado, borbulhava como lava. Seria misericórdia no fim? Ou o golpe final? A noite do jantar caiu sobre Lisboa como um manto de veludo negro, com estrelas piscando sobre o castelo de São Jorge como olhos de conspiração. O penthouse estava impecável, mesa de mogno polida, candelabros de cristal herdados de um palácio de Sintra, o ar perfumado de alecrim e alho do bacalhau assado. Mandei o ator guiá-los pelo elevador antigo, os corações deles a baterem como tambores de um cortejo de Corpus Christi. O patrão quer agradecer-vos pessoalmente, disse ele, e ouvi o silêncio tenso, o pai a engolir em seco, a mãe a alisar o vestido polido, António a endireitar a gravata emprestada. Eu esperava no topo, de pé junto à janela panorâmica, o Tejo a serpentear lá embaixo como uma veia exposta. O smoking preto assentava como uma armadura, e no peito, um broche de azulejo, o emblema do prédio, gravado com as minhas iniciais. A porta abriu-se com um clique suave, e eles entraram, sombras hesitantes na luz dourada dos abajures. O pai primeiro, os olhos arregalados ao ver o luxo, meu Deus, isto é um palácio. A mãe parou, a mão na boca, reconhecendo vagamente o aroma da cozinha da infância. António, sempre o ousado, avançou, boa noite, senhor. Obrigado pelo convite. Virei-me devagar, o rosto calmo como o mármore de uma estátua de Chiado. Boa noite, disse eu, a voz baixa mas firme, como o rugido distante do mar em Oeiras. Houve um silêncio, depois um suspiro coletivo, a mãe cambaleou, o pai agarrou a cadeira,
Antônio piscou como se acordasse de um sonho. João, murmurou ela, a voz um fio de fado partido. És tu? O meu menino. Eles caíram de joelhos, não por ordem, mas por gravidade da alma. O pai soluçava, as mãos calejadas a estender-se como súplicas. Filho. Meu Deus, perdoa-nos. Eu fui um monstro. Expulsei-te como um cão. A mãe rastejou para mim, abraçando as minhas pernas, o rosto molhado contra o tecido caro. João, meu amor, onde estiveste? Pensava-te morto nas ruas. Antônio, o orgulhoso, ficou rígido, depois desabou. Irmão, eu roubei-te tudo. Teu lugar, a tua vida. Mata-me se quiseres. Eu fiquei imóvel, o copo de porto na mão, saboreando o vinho como sangue doce. Sentem-se, ordenei, e eles obedeceram, tremendo nas cadeiras de veludo. Servi o bacalhau fumegante, os vinhos espumosos, como se fosse um banquete de Victor Hugo. Comam. Trabalharam duro por isto. As palavras saíram em torrente, não minha, mas deles, confissões que eu orquestrara mas que agora fluíam livres como o Tejo em cheia. O pai falou primeiro, a voz rouca, depois que saíste, tudo desmoronou. Perdi contratos porque bebia para esquecer o teu olhar. Culpei-te, mas era eu inútil, um pai que não protegeu o filho. Lágrimas pingavam no prato, misturando-se ao azeite. A mãe seguiu, as mãos torcendo o guardanapo, eu costurei para esquecer, mas cada ponto era uma ferida. Cantava fados para ti à noite, pedindo perdão à Virgem. Achava que Deus nos punia por te ter traído. Antônio, os olhos baixos, confessou o pior, eu invejava-te, João. Os teus livros, os teus sonhos. Expulsei-te para me sentir grande, mas sou pequeno, um ladrão de sombras. As apostas. Era para preencher o vazio que criei. Eu ouvia, o peito a dilacerar-se como um pano sob a tesoura da mãe. O ódio, que me construíra como tijolos sobre argamassa, rachava agora, revelando o miúdo que eu fora, o que sonhara com glórias além do martelo. Vocês fizeram-me isto, disse eu, por fim, a voz e quando no salão. Expulsaram-me nu para as ruas, onde aprendi a morder para sobreviver. Este prédio é meu. Vocês trabalham para mim, limpam o meu chão, constroem o meu trono, sem saber que o rei é o verme que pisaram. Silêncio, depois soluços. Levantei-me, caminhando até à janela, o Tejo a brilhar como misericórdia negada. Mas porquê? Porquê esta dança macabra? O pai ergueu-se, trêmulo, para nos quebrar, filho. E quebraste. Mas se isso te cura, fica. Nós servimos, para sempre. A mãe estendeu a mão, deixa-nos ficar, João. Não como servos, mas como família. Perdoa, como o mar perdoa o rio. Antônio, aos pés meus, eu mereço o martelo. Usa-o, como sonhaste. Rime, um riso seco como o alentejo em seca. O martelo, sim, o que herdara do avô, guardado no cofre, símbolo da violência que me moldara. Mas em vez de erguê-lo, larguei o copo, o cristal estilhaçando no mármore como o meu coração partido. Naquela noite, não os matei. Em vez disso, abracei-os, o pai rígido no meu peito, a mãe soluçando no meu ombro, Antônio ajoelhado a pedir as chaves do inferno. Falámos até o amanhecer, histórias de dor, de erros, de amores enterrados sob azulejos. O prédio, o Palácio das Sombras, tornou-se nosso, não meu, mas da família recomposta. Eles ficaram, mas como sócios, o pai a chefiar a restauração, a mãe a desenhar tapeçarias, Antônio a gerir as apostas contra si mesmo em sobriedade forçada. Eu, o inútil, tornara-se o arquiteto, mas aprendi que a verdadeira vingança não é destruição, mas renascimento, doloroso, sangrento, como o fado que agora cantávamos juntos no pátio. Lisboa acordou para um novo dia, o sol banhando as colinas em ouro líquido. Do penthouse, via-os no pátio, rindo, martelando, costurando. O ódio morrera, mas as cicatrizes, eram belas, como azulejos rachados que contam a história inteira. E assim, no coração da cidade das luzes e sombras, encontramos o nosso fado, não de perda, mas de retorno. O inútil reinava, mas partilhava o trono.